No item Formação e Competências Profissionais em Serviço Social, no processo de formação profissional é colocada a necessidade de ter muito claras as competências e habilidades desse futuro profissional de serviço social. E, inclusive, nessa unidade é apresentada uma citação de uma autora que é referência da nossa profissão, Marilda Yamamoto, no qual é colocado que o profissional de serviço social ele deve ter a capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho que sejam criativas e que sejam capazes de garantir e preservar os direitos. Dentro da perspectiva, é muito importante que esse profissional ele seja sempre propositivo e jamais meramente executivo. Dessa forma, é muito importante que o profissional ele consiga decifrar a realidade, conseguindo ali ter a competência de trazer uma resposta, construir uma resposta frente àquela realidade ali apresentada, né? De forma que ele consiga garantir a efetivação de direitos dentro de uma perspectiva que não seja meramente executiva, mas sim que ele consiga trazer uma proposição dentro da especificidade ali apresentada. Então é muito importante que aquele estudante de serviço social, ali dentro da sua experiência de estágio, com a sua vivência de supervisão, ele consiga sim garantir a sua formação a partir ali da sua articulação com o seu supervisor e a partir da compreensão das três dimensões, da dimensão ético-política, da dimensão técnico-operativa e da dimensão ali técnico-metodológica. Então, quando nós colocamos a competência ético-política, é justamente quando nós colocamos que aquele profissional ele não tem que ser um profissional neutro. Aquele profissional ele tem que estar ali fundamentado no seu projeto político profissional, né? Então ele tem um projeto profissional da categoria, ele tem que ter uma visão crítica, ele tem que ter uma visão autorreflexiva. Então quando a gente fala da importância, por exemplo, da competência técnico-metodológica, pensando justamente que aquele profissional ele não tem que reproduzir um atendimento meramente tecnicista, atendimento ali que seja igual a todos os usuários, aquele atendimento que seja exatamente milimetricamente copioso. Então, eu quero atender 10 usuários, então eu vou atender exatamente 10 usuários da mesma forma. Não, eu tenho que entender que cada usuário eu vou trabalhar de uma forma, com a sua especificidade, entendendo ali a necessidade da leitura daquela conjuntura, o reconhecimento daquela realidade social, política e econômica, entendendo ali, consequentemente, a necessidade investigativa. Então, por isso que é importante, sim, que eu tenha a competência técnico-metodológica, entendendo, sim, a necessidade de eu identificar aquele espaço socioocupacional que eu estou ali trabalhando, a necessidade daquele contexto social. Dessa forma, a partir do momento que eu tenho ali aquela competência técnico-metodológica, eu vou conseguir, consequentemente, desenvolver ali um atendimento crítico e propositivo. Então, obviamente que eu tenho que ter ali uma formação intelectual, mas eu preciso também ter a possibilidade ali de ter uma leitura ali frente àquela conjuntura e ter também ali uma possibilidade de ter um reconhecimento daquela realidade social, econômica e política no qual eu estou trabalhando. Então, quando eu falo da necessidade da competência técnico-metodológica, é da formação intelectual necessária, mas também dessa necessidade desse reconhecimento da realidade social, política e econômica frente ao território onde eu vou realizar, onde eu vou desenvolver a minha prática profissional. Da mesma forma que eu preciso ter também uma competência técnico-operativa. A competência técnico-operativa é justamente a habilidade de usar o meu conhecimento profissional em ação, em colocar os meus instrumentos e as minhas técnicas específicas direcionadas à minha profissão, junto aos meus meios de trabalho, em prática,
Dessa forma, a gente sabe sim que o profissional de serviço social, historicamente, ele é sim um profissional que está atrelado a uma prática interventiva, e dessa forma ele também está atrelado ali a uma profissão que é atrelada a uma mediação de tensões, né? Mas é muito importante que a gente entenda que a nossa profissão ela também está articulada ali a demandas contraditórias, muitas vezes conflituosas, mas a gente precisa entender a necessidade de buscar dentro da nossa profissão a capacidade de desenvolver habilidades técnicas que permitam justamente ali dentro dos nossos instrumentos inerentes à profissão ali adequar, né, esses instrumentos de forma que a gente consiga ali trabalhar dentro da garantia de direito daquele usuário, pensando justamente ali esse compromisso ético político e pensando necessariamente ali nessa articulação das três dimensões, de forma que nunca haja ali um distanciamento dessa competência técnico-operativa. Eu sei sim que a minha atuação ela tem sim que seguir ali um papel interventivo, mas eu jamais tenho que desconsiderar ali o meu compromisso ético político, assim como também eu tenho que desconsiderar ali a minha competência ali também, junto ali a minha competência técnico-metodológica. Então eu tenho que entender ali mais uma vez que quando eu falo da importância de compreender o processo de formação, entendendo ali que o profissional ele tem que sempre ser propositivo e jamais executivo, é exatamente isso, é jamais reproduzir uma atuação meramente tecnicista. O profissional ele tem sim que decifrar a realidade, ele tem sim que buscar ali uma competência que ele traga ali uma efetivação de direitos, e esse profissional ele tem sim que entender o que é competência ético-política. Quando eu falo competência ético-política, é pensar não a política partidária, mas sim um posicionamento ético-político, é aquela quando a gente traz ali sempre pensando na clara função, como um norte social na sua função, né, na sua ação, pensando ali a profissão enquanto categoria profissional, pensando enquanto a necessidade daquele profissional ter uma visão crítica e autorreflexiva quanto à sua atualidade e o seu compromisso ético junto à profissão, tá? Então, mais uma vez, quando a gente fala competência ético-política, é dentro desse contexto contraditório que a profissão faz parte, pensando justamente nessa correlação de forças que o profissional faz parte e pensando justamente nesse comprometimento, né, que esse profissional assume essa responsabilidade de garantia de direitos dos usuários, pensando sempre aí na defesa de direitos, né, pensando justamente ali dentro dessa perspectiva de garantia dos direitos sociais, ok? Então, mais uma vez, o estudante de serviço social, o estagiário de serviço social, ele precisa sim ter essa visão, assim como colocado por Yamamoto, a necessidade de essa capacidade de decifrar a realidade e principalmente de dialogar com essas três dimensões.